é o maior clube do mundo, e isso todos nós sabemos. O clube que mais vezes chegou numa final de Champions League e que mais venceu, total de 15 vezes. O principal responsável por essa façanha disso, nesse século, é Florentino Pérez. Quando um jogador no Real Madrid se torna ídolo do seu clube, o jogador vai e o clube fica. A história fica e sempre precisa de uma renovação para que o clube continue conquistando títulos. E nisso o Florentino Pérez entende como nenhum outro dirigente do futebol. E ele consegue controlar tanto no passado, no presente e até mesmo no futuro. E com isso vemos no próprio presente. O clube sempre vem tendo anos de glórias, investimentos, marketings altíssimos. O Real Madrid se mantém relevante em todos os aspectos midiáticos e continua sendo aonde muitos jogadores gostariam de jogar. O seu elenco principal é composto grande maioria por jovens com média de idade entre 20 a 26 anos, fazendo com que o clube se mantenha sempre na elite do futebol, conseguindo sempre chegar em finais e tendo jogadores que sempre disputam prêmios por melhor jogador do mundo. Como Florentino Pérez conseguiu fazer isso? Florentino já atuou como político, engenheiro e atual presidente do Real, dirigindo o maior clube do mundo. A sua influência vai muito além do campo de jogo. Em 1995, Florentino Pérez disputou pela primeira vez o cargo de presidente do Real, mas acabou perdendo a eleição para Ramon Mendonça. No ano de 2000, nas novas eleições do Real, ele iniciou sua campanha com uma promessa pesada. Se ele fosse eleito, ele iria tirar Luís Figo do Barcelona. E ele dizia com muita convicção: Luís Figo jogaria pelo Real Madrid. Com o tamanho dessa promessa, se tornou impossível para o outro candidato bater de frente com Florentino. E com isso, finalmente ele conseguiu se tornar presidente do Real Madrid. E seu mandato, que iniciou no ano de 2000, durante esse período o clube venceu 2 ligas nacionais na temporada 2000, 2001 e 2002-2003, além de conquistar a Champions de 2002. Esses títulos foram mais que suficientes para Florentino colocar em prática suas ambições e ideias e com isso transformar o Real Madrid em uma das maiores potências de marcas do mundo. E nisso tudo conseguiu dar início ao projeto Galáctico, cumprindo sua promessa de transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid pelo valor de 60 milhões de euros. E ele se tornou naquele momento a transferência mais cara da história do futebol e foi superado pelo próprio Real Madrid um ano depois, com a contratação de Zinedine Zidane em 2001 por 77 milhões de euros e avançando ao projeto Galácticos com Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham e muitos outros craques. Pérez tinha uma ideia muito à frente do seu tempo. Ele percebeu que o público que assistia futebol não assistia mais somente para torcer pelo seu time do coração. Precisava só fazer uma gestão correta para fazer acontecer. E conseguindo juntar os melhores jogadores de nacionalidades diferentes, e Pérez conseguiu fazer com que o Real Madrid se tornasse uma das maiores marcas mundialmente falando. Os brasileiros amavam futebol e todos eles queriam poder reverenciar aqueles craques em campos reunidos. E principalmente acompanhar o Fenômeno, que na época era um dos melhores jogadores do mundo e o melhor brasileiro da época, valendo o mesmo para os franceses com o Zidane e os ingleses com Beckham. Vemos isso quando o PSG contratou o Neymar em 2017, que muitos começaram a acompanhar o campeonato francês por causa do Neymar. E com isso percebemos o quão Florentino Pérez já estava à frente do seu tempo, já que ele mesmo, anos atrás, conseguiu reunir vários craques que fizessem muitas pessoas quererem acompanhar o campeonato espanhol para poder reverenciar esses jogadores em campo. Isso mostra que ele sempre esteve à frente no seu tempo. Mesmo o time não conseguindo conquistar a Liga dos Campeões, o legado foi positivo para a imagem do clube, aumentando sua fama ao redor do mundo, aumentando suas transmissões, já que todo mundo queria assistir esses craques jogando junto. E isso faz com que, consequentemente, eleve muitas receitas de marketing, já que as maiores empresas do mundo gostariam de ter seus nomes estampados na blusa do Real Madrid. E tudo se tornava cada vez melhor para o Real Madrid, tendo camisas vendidas como nunca antes, e conseguindo gerar receitas absurdas. Em 2006, Florentino decidiu abandonar o cargo, mas não antes de realizar a janela de transferências da temporada 2005-2006, contratando uma jovem promessa que iria se tornar o capitão da segunda era de ouro, o lendário Sérgio Ramos. Nesses 3 anos que o Pérez deixou a presidência, o Real não conquistou nenhuma Champions League. O clube acabou perdendo um pouco de sua força no cenário mundial. Então, em 2009, ele voltou ao Real Madrid com o intuito de fazer o clube se tornar uma potência do futebol mundial novamente, em curto prazo e nesse mesmo ano. Ele realiza uma das maiores janelas de transferência da história, com as contratações de Kaká por 67 milhões de euros, Xabi Alonso por 34 milhões de euros, Benzema por 35 milhões de euros e nada mais, nada menos de que Cristiano Ronaldo
Ronaldo por 94 milhões de euros. Naquele momento, nem mesmo o Florentino conseguia imaginar o acerto da contratação de Cristiano Ronaldo. Ele que já tinha conquistado uma Champions League e uma bola de ouro. Real Madrid e Cristiano Ronaldo durou anos e anos, e ele conseguiu quebrar recordes atrás de recordes, até conseguindo se tornar o melhor e maior jogador já passado no clube. Mas, esportivamente falando, foi algo no qual demorou bastante para isso se tornar realidade, já que o Real Madrid só voltou a conquistar a Champions em 2014. Porém, de 2005 até 2014, jogadores que iriam se tornar lendas do clube foram chegando, todos sendo contratados na gestão do Florentino, sendo eles, na janela de 2010, 2011, Ozil e Di Maria, na janela de 2011, 2012, Varane, na janela 2012, 2013, Modric, em 2013 e 2014, Bale, Isco e Carvajal, e também uma grande promessa brasileira, Casemiro, sendo então os 11 iniciais da final da Champions League contra o Atlético de Madrid. Casillas no gol, Sérgio Ramos e Varane na zaga, Carvajal e Fábio Coentrão nas laterais, Khedira, Modric e Di Maria no meio, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo no ataque. Sendo desses 11, todas as contratações feitas por Florentino Pérez. E dessa vez o marketing do Real vinha anos após anos aumentando cada vez mais. Principalmente com Cristiano Ronaldo, que tinha um duelo que nada mais, nada menos que Lionel Messi. O Real Madrid dominando o futebol europeu e sendo alvo das principais marcas do mundo. O El Clássico crescia cada vez mais, graças ao embate de dois dos maiores jogadores da história, CR7 e Messi. Com tudo isso crescendo cada vez mais, o futebol espanhol se valorizou cada vez mais. Conseguiu superar a liga italiana que dominava os meios de marketing e as competições por ter os melhores jogadores. Até que chega o ano de 2016. Pérez tomou uma decisão que mudaria mais ainda o patamar do Real Madrid, com a contratação de Zidane para o cargo de treinador do Real Madrid, e os efeitos foram imediatos, já que na temporada 15-16 até a temporada 18-19, o Real Madrid conquistou a Champions League 3 vezes seguidas, 2 mundiais de clubes, 2 vezes campeão da Copa do Rei, 2 vezes campeão da Supercopa da UEFA e 2 da La Liga, sendo com que a marca do Real Madrid seja ainda mais valorizada no mundo inteiro, conseguindo vendas de camisa, artigos do clube e cada vez mais Cristiano Ronaldo se tornando gigante para o clube. Florentino poderia sim ter renovado com Cristiano, pois ele ainda tinha muito a agregar ao time, tanto em marketing como futebol apresentado dentro de campo. Mas não é assim que as coisas funcionam por lá. Quem manda no clube é ele e sempre será ele. E com isso o Real Madrid vendeu ele para a Juventus, com 4 bolas de ouro, 4 Champions League conquistadas. E mesmo assim o Real o vendeu por 117 milhões de euros, superando os 94 milhões de euros que foram investidos no jogador lá em 2009, um lucro de 23 milhões de euros. O mesmo é feito com Sérgio Ramos, que era capitão do clube, Marcelo, que foi um dos ídolos do clube, e até mesmo Casemiro, que não tinha uma idade tão avançada, e ele mesmo optou por sair, e o Real Madrid não dificultou. Com o dinheiro das vendas e dos títulos, Florentino inicia um novo projeto para o clube, a reforma do Santiago Bernabéu, com um custo até agora de 892,7 milhões de euros, convertendo para 4,8 bilhões de reais, sendo financiado pelo Real Madrid por 30 anos. A ideia é transformar o estádio no mais tecnológico do mundo, possuindo grama retrátil e sistema de irrigação no subsolo. O estádio poderá servir de palco para shows de música, outros tipos de esportes, graças à grama retrátil, além de possuir área para visitas de turistas e camarote com tudo que é mais avançado. E após isso, ele está visando menos em estrelas já consagradas e focando em jogadores que são as maiores promessas, sendo a maioria brasileiros como Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. E mesmo com essa fase de reforma, o Real Madrid investiu pesado em uma estrela belga, Eden Hazard, por 115 milhões de euros, provando que nem sempre dá certo o investimento em estrelas. Hazard foi motivo de piada pelo Real Madrid e foi ofuscado pelo futebol de Vini Júnior, que ficou com a vaga de titular da posição e sendo importante para mais 2 conquistas de Champions League, na temporada 2021-2022 e na temporada 2023-2024. Com isso, fazendo com que o Florentino Pérez conquistasse sua 7ª Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Vale ressaltar na época em que o Vini era muito criticado por não ter conseguido entregar um bom futebol, o Florentino foi perguntado em uma entrevista sobre uma possível possibilidade de vender o brasileiro ao PSG ou envolver em uma possível troca com o PSG. E a resposta dele foi essa. A Vinícius no se vende, Vinícius, ¿no? No. Pero digo, a ver si el PSG dice, para hablar de Mbappé, como le gusta Vinícius a Leonardo, diga, métame usted aquí en la negociación a
a Vinicius. Que No se que no se toca. venden, ni se tocan. E mais uma vez o Pérez acertou novamente, após contratar Jude Bellingham, o jogador que possui 20 anos e já é cotado ao lado de Vini ao prêmio de Bola de Ouro. E recentemente que foi anunciado a contratação de Mbappé, ele que chegou a custo zero, e mais uma vez Florentino Pérez mostrou que pode se passar anos e anos. Ele sempre vai deixar o Real Madrid no topo do futebol, se tornando o maior presidente do clube.